Muito bem, meus amigos, meus irmãos, mais uma mensagem e hoje nós vamos falar sobre o homem natural e o homem espiritual. Bom, essa é uma mensagem muito conhecida, não é? Logo quando um pregador fala sobre o homem natural, o homem espiritual, é muito comum que a igreja do Senhor Jesus considere que o homem natural seja um incrédulo. Mas a bem da verdade, meus irmãos, o homem natural, hoje, ele se encontra dentro da igreja. E é muito fácil hoje identificarmos homens de Deus que se tornaram homens espirituais e, no decorrer da caminhada, passaram a ser, então, homens naturais. Hoje, uma das maiores armadilhas, uma das maiores ciladas, por assim dizer, no inferno, dentro das igrejas, para com o homem de Deus, para com a mulher de Deus, é de fato fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa natural. Mas como é possível uma pessoa de Deus tornar uma pessoa natural? Uma pessoa, uma vez nascida de Deus, nascida do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, se tornar uma pessoa natural. E esse é um grande perigo. O ser humano, quando ele alcança o entendimento, ele alcança a sabedoria, adquire a sabedoria, ele tem que tomar cuidado para que essa sabedoria não venha a ser para ele uma pedra de tropeço. É o que nós temos observado nos últimos tempos aí, igreja fora. E quando é que a sabedoria se torna uma pedra de tropeço? É quando o homem de Deus, ele quer interpretar demais a palavra de Deus de uma forma natural. Ele começa a achar que, ou buscar entendimentos na palavra de si próprio, de lógicas, de fundamentos. A palavra de Deus, ela é clara quando ela é lida pelo Espírito Santo. Mas quando ela é lida através de um estudo humano, ela então não se torna a palavra de Deus. Ela se torna a palavra do homem. E aí manifesta então o homem natural. Vamos ler aqui o que diz a Bíblia sobre o homem natural. Nós vamos entender bem o que o Espírito Santo quer nos passar. A Bíblia diz sobre o homem natural e fala o seguinte. Isso está em 1 Coríntios, essa palavra que nós vamos ler em 1 Coríntios 2, a partir do 14. Diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, né? Quando o nosso Senhor Jesus passou aqui pela terra como um homem de carne, a maior dificuldade que ele teve, digamos assim, de uma forma, um combate que ele teve com o homem, foi com o homem natural. Principalmente aqueles homens que seguiam as leis de Moisés. Porque eles entendiam que as leis, os mandamentos, eram leis físicas, e eram leis físicas. Mas quando Jesus trouxe a lei espiritual, a verdade de Deus, esses homens tiveram grande dificuldade de assimilar essas leis.
que hoje é um perigo na igreja. É muito importante que o servo de Deus tenha intimidade com a Sagrada Escritura. É muito importante que o servo de Deus conheça o conteúdo bíblico, tenha intimidade, conheça, saiba o que a Sagrada Escritura traz. Mas é importantíssimo, sobretudo, que essa pessoa seja dirigida pelo Espírito Santo. E quando o pensamento lógico ele ocupa o pensamento e as condutas do homem cristão, aí é a cilada. Porque aqui diz claramente a palavra, e ela fala, diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, às vezes o Espírito Santo fala, e aquilo para o homem carnal é loucura, para o homem natural é loucura. Porque as coisas do Espírito de fato são loucuras. Eu quero lembrar aos irmãos que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, muitas coisas que eram da lei, o Senhor Jesus nos ensinou que em determinados momentos o homem espiritual deve seguir. Mas existem muitas coisas que o Senhor Jesus aboliu. Muitas coisas abolidas pelo Senhor Jesus. É importante, meu irmão amado, que você esteja com seu ouvido atento, seus olhos abertos, e que o Senhor Deus, Ele age na loucura, que para mim, homem, é impossível acontecer, para Deus é o agir, o mover da mão de Deus. Tem muitos homens de Deus por aí afora que querem ler a Bíblia e fazer estudos. É importante fazer estudos bíblicos, mas veja se esse estudo é carne ou se é espírito. Porque não se engane, meu irmão, você que tem levado o Evangelho. Não se engane pensando que Deus tem parte com palavras que não saem da boca dele. Não se engane. Porque o Pai, o dia que ele resolve, que ele decide se afastar de um homem de Deus, eu tenho comigo como um dia muito triste para essa pessoa. E hoje são muitas as pessoas em que estão em cima dos altares santos do Senhor. Sobem em cima do altar e pregam, mas não pregam mais pelo Espírito Santo. Pregam pelo conhecimento humano. E esse é um dos maiores motivos pelo qual a igreja hoje sofre. A igreja do Senhor Jesus hoje virou palco de shows. Essa é a grande verdade. O que me causa grande estranheza é que a multidão seguia o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus dava sermãos. As multidões paravam para ouvir a palavra dele. Hoje, quando o pregador vai levar uma palavra de edificação à igreja, no dia seguinte a igreja está vazia. Tem pessoas que chegam e dizem: pregador fulano, não vou não. Pregador ciclano, a reunião dele é uma festa, maravilha.
esse eu vou. E aí, meu amado, eu pergunto, será que de fato e de verdade a palavra que você está buscando é a de Deus ou é a do homem natural? Porque se for a do homem natural, sua vida não vai andar. Sua vida espiritual não andará. Não haverá desenvolvimento na vida espiritual. Agora, se é a palavra do homem espiritual, pode ter certeza que a sua vida espiritual vai florescer cada dia mais. Essa mensagem de hoje é uma mensagem que o Espírito Santo chama a atenção de todos. Eu convido todos para a oração. Poderoso Deus e soberano Pai, esses nossos vídeos, Senhor, são mensagens do Teu coração, meu Deus. Eu te peço que o Senhor alcance cada pessoa, meu Pai, que esteja ouvindo agora. E que essa pessoa seja tomada pelo Teu Espírito, porque eu sei que a mensagem já dada nesse vídeo, o Senhor já falou no coração dela, segundo a necessidade de cada um. Então eu te peço, reveste cada um agora com a Tua unção, meu Deus. Para que ela venha ter um entendimento sublime da Tua palavra, um entendimento certo, correto da Tua voz. Pai amado, Pai querido, nos inspira a cada minuto, meu Deus. Nos inspira a cada minuto, Senhor. E que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Seguindo o estudo de hoje, nós falamos sobre o homem natural e o homem espiritual. Eu quero falar um pouco mais sobre andar com Deus. Às vezes nós falamos Elias foi tomado, Enoque foi tomado. Homens que muitas pessoas, quando ouvem falar, dão aquele suspiro e falam: como eu queria ser tomado como Enoque, como Elias. Enoque, Elias, Noé, Jó, homens os quais andavam com Deus. Andavam com Deus. A Bíblia fala do perfil de Noé, que Noé era íntegro e reto, mediante os seus contemporâneos, mediante a comunidade, a sociedade. Se desviava do mal e andava com Deus. O que é andar com Deus, meu irmão amado? Se formos levar com os olhos hoje tão comuns dentro da igreja, as pessoas pensam que andar com Deus é desviar do pecado, não viver mais no pecado. Outras dizem andar com Deus é ficar fazendo preces, correntes, novenas. Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente. Ele está com todos a todo o tempo. Para mim, estar com várias pessoas ao mesmo tempo, elas têm que estar no mesmo ambiente que eu. Se eu estou aqui no Brasil, na minha casa, no meu bairro, eu estou aqui do lado da minha família, mas um outro irmão meu está em outra cidade, em outra casa, esse irmão está separado, estou longe dele. Para mim, ser humano, existe essa limitação, essas limitações. Para Deus, não. Para o Senhor não existe limitações, Ele está com todos, todo o tempo.
conhece todos a todo tempo. Conhece o pensamento de todos a todo tempo. Uns trabalhando, outros dormindo, outros sentados, outros vendo televisão, outros se distraindo, outros orando. E antes de sair a palavra da boca de cada um, de todos nós, milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, Deus sabe o pensamento que cada um vai pedir antes de pronunciar na boca. Então eu posso concluir, o Espírito Santo nos mostra que andar com Deus é de fato, de verdade, estarmos permanentemente ligados com Ele. Colocar as nossas direções, os nossos passos, nossas caminhadas, nossas atitudes, nossas ideias diante dele permanentemente. Andar com Deus é saber o que Ele deseja de nós a cada minuto. É policiar, é vigiar, é nos monitorar 24 horas. É termos certeza de que as nossas atitudes, ideias e ações estão em sintonia com o desejo de Deus para o nosso coração. Andar com Deus, meu irmão, minha irmã, é a melhor coisa que um homem pode alcançar na vida. Então, nós temos que procurar andar com Deus, porque só Ele é autonomia, pode nos dar autonomia, só Ele pode nos dar verdadeira direção, o verdadeiro conselho. O conselho do mundo hoje, ele quer nos levar para onde? Para o adultério, para a divisão, para as divisões, para as facções. Hoje o mundo aconselha o jovem a viver uma vida de prostituição. O mundo hoje fala que o homem, para ser homem, ele tem que ser um homem de várias mulheres. Que a mulher, para ser mulher, tem que ter um corpo exuberante. O mundo fala hoje que o ser humano, ele não pode levar desaforo para casa. Qual conselho nós aceitamos? O mundo fala que o casal, quando está em crise, deve se separar, sim. Que conselho é esse, meu irmão amado? Será que esse é o conselho de Deus para a nossa vida? O próprio Deus instituiu o casamento. Ele só permite o divórcio em virtude da dureza do nosso coração. Assim disse Jesus. E o coração duro institui o divórcio. E existem aquelas pessoas que se casam, depois se separam, se casam de novo, e a vida não anda, não deslancha, a pessoa fica querendo saber por que a vida não cresce, não evolui. A Bíblia fala que aquela pessoa que se separa e casa-se com outra, os dois cometem adultério. E aí? Mas existem casos e casos. Tem casos que a pessoa se separou, o marido abandonou a mulher. Passado um tempo, o marido que abandona a mulher arruma outra. Ele cometeu adultério. A esposa está livre para se casar, porque o marido cometeu adultério. Então existem hoje situações, meu irmão amado, que nos levam para o abismo e nós não nos damos conta porque não andamos com Deus. Aquela pessoa que pensa que uma vez que conheceu o Senhor Jesus, que ela não precisa mais
ter cuidado com os seus passos, é aí que o cuidado tem que ser maior. Porque você carrega com você, meu irmão, você convertido, você convertida, testemunho do seu Deus, do nosso Senhor. Então precisamos andar com Deus, sim. Para que nos momentos mais difíceis, nas decisões mais difíceis, elas não sejam tomadas por um conselho do mundo, mas pelo conselho de Deus. Senhor Jesus, o mandamento que Ele mais falou, que Ele mais citou, foi o amor. E a Bíblia fala que o amor tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Porque o amor, quando ele está colocado acima da circunstância, o amor sempre fala mais alto. O amor sempre fala mais alto. O amor, o motivo maior de não sermos consumidos hoje é o amor. Em João, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer. O amor de Deus foi tão grande que Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. E aí eu pergunto, aonde está o nosso amor? É tão interessante esse ministério que o Pai me ordenou estar aqui falando, gravando uma mensagem, colocando na internet, que às vezes coisas são ditas que eu vou falando aqui e vou lembrando da minha vida. Para você ter uma ideia que o pregador, ele prega para muitos e prega para ele. O Espírito Santo fala com todos que estão ouvindo esse vídeo e fala comigo. Sabe que o amor, meu irmão, ele é capaz de perdoar os seus maiores ofensores e transgressores. O Senhor Jesus amou tanto aquelas pessoas que apedrejavam Ele na cruz, crucificaram a Ele. Ele teve a capacidade de falar: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E aí muitas pessoas pensam o seguinte: por que Jesus tomou essa atitude? Tão bondoso. Na verdade, o Senhor Jesus estava vendo aquela situação com os olhos espirituais. E por trás daquela multidão de pessoas existia ali uma infinidade de demônios. Uma infinidade. Aliás, falando sobre isso, meus irmãos, eu quero que os irmãos aí acompanhem comigo uma palavra que está no livro de Apocalipse. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar luz. Viu-se também um sinal no céu, e eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas.
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa passagem nos fala sobre Lúcifer, dragão vermelho. E a sua cauda, a cauda de Lúcifer, ele simboliza, o diabo não tem cauda, mas essa cauda simboliza a essência de Lúcifer. E ele trouxe com ele 1/3 das estrelas. Essas estrelas são os anjos. A Bíblia, quando nos fala de estrela, nos fala de anjos. Logicamente, se nós olharmos isso com sentido, com os olhos naturais, nós vamos ver que um dragão trouxe estrelas do céu. Mas imagina se o dragão cair aqui na terra com estrela, a terra seria destruída. Não é? Então a Bíblia nos fala de uma linguagem espiritual. O homem espiritual entende que o dragão é Lúcifer. E que essa cauda era a essência dele. Qual é a essência de Lúcifer? Lúcifer foi um anjo muito iluminado, muito bonito, muito exuberante, qual o Senhor Deus o criou. Mas ele começou a olhar para a beleza dele e achou que ele era melhor do que Deus, maior do que Deus. Quantos são os homens e mulheres hoje que são belos, são bonitos, são exuberantes e se acham deuses, verdadeiros deuses? Existe até um termo aí, muito usado pela humanidade. Ah, o fulano é bonito, é um deus grego, uma deusa grega. Olha aí a cauda de Lúcifer. Olha a cauda de Lúcifer arrastando. E essa cauda dele pecaminosa, essa cauda dele querendo ser maior que o nosso Deus, soberba, invejosa. Porque se ele queria ser mais do que Deus, porque ele tinha inveja do nosso Senhor. Porque se ele se achar melhor do que Deus, é porque ele era prepotente. A cauda dele é prepotência. Quantos homens de Deus sobem no altar de forma prepotente, se julgando melhor do que todos? Eu tão somente, meu irmão, sou um instrumento aqui. Tão pecador como qualquer um que ouve essa mensagem. E que todos os dias tenho que nascer de novo, para que a minha vida seja renovada no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Que cada minuto, cada passo tem que estar diante do meu Pai, para que eu não venha pisar errado, para que eu não venha pisar torto, para que eu não venha voltar a cometer os erros que eu cometi antes, no passado. Então andar com Deus, meu irmão amado, é perceber se a cauda de Lúcifer está tentando me arrastar, como arrastou 1/3 dos anjos do céu, que se tornaram então demônios e foram lançados na terra. E por motivo deles serem lançados aqui, que a terra hoje, ela padece de tamanha cólera. Olha que a cauda de Lúcifer está esparramada sempre sobre os 4 cantos da terra. Alcança todos os locais, casas, residências, comércios, igrejas, tudo. Pois só um terço dos anjos se deixaram levar. Então significa que ainda tem 2/3 lá em cima. O dobro. O dobro que ainda permanece fiel. O dobro que ainda permanece firme, intacto. Eu pergunto, Igreja do Senhor Jesus, vai permitir que a cauda de Lúcifer o arraste também?
Vai permitir que a cauda de Lúcifer engane? Que a cauda de Lúcifer os leve, como levou um terço dos anjos para o abismo? Porque os anjos, esse um terço que desceu, era belo, tinham coroas dadas pelo Senhor, e eles perderam a sua coroa. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele se deixa de levar pela cauda de Lúcifer, ele perde a sua coroa. Ele perde a sua coroa. Muito forte isso, Senhor Jesus. Só te louvamos, meu Pai. Tantas as vezes a Bíblia fala da coroa. Nós devemos manter a nossa fé para que não venhamos perder a nossa coroa. Se nós formos ver em Apocalipse, nós vamos ver o seguinte: abertura do primeiro selo. Abertura do primeiro selo. Abertura do primeiro selo é o enviado do Senhor Deus. Vamos lá em Apocalipse 6. Diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis que o cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, que foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quem tem a coroa sai vencendo e para vencer. Se você, meu irmão amado, minha irmã amada, se você tem a coroa, você pode ter certeza, saia vencendo e para vencer. Mas se você percebe que as caudas de Lúcifer está tentando levar a sua coroa, se desprenda dessa cauda. E a melhor forma é andar com o nosso Senhor. Vamos orar novamente. Pai amado, Pai querido, qual grandiosa essa ciência, meu Pai. Eu gostaria que neste momento, meu Pai, o Senhor alcançasse centenas de milhares de pessoas, cristãos e não cristãos, convertidos e não convertidos, pessoas caídas e pessoas que estão firmes, meu Pai. Alcança, Senhor Deus, para que essa palavra venha impactar o coração, a mente, o raciocínio, a atitude, a coragem, o senso de liberdade, de se libertar, o senso de atitude, meu Pai. Que o Senhor alcance pessoas que querem tomar atitude e que precisam tomar atitude. Se você me ouve agora, dobra o seu joelho. Se você está acompanhando essa oração, não está ainda no espírito de oração, comece, pois é a oportunidade que o Senhor Deus, onipresente, como eu disse, onipresente, está te ouvindo. E comece agora a falar com Deus que você precisa, que você quer e que você pode sim se levantar. Peça ao Espírito Santo ajuda, auxílio. O Senhor Jesus disse que Ele era o Consolador, que viria para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos dirigir. Comece a buscar agora a Deus, oh meu Pai. Abra as janelas, meu Pai dos céus, envie os teus exércitos agora, em cada residência, onde tiver um computador ligado, que o teu anjo, meu Pai, alcance e leve essa mensagem, e desperte, meu Pai, essa mensagem no coração do teu povo. Levanta uma igreja, meu Pai, prepara uma igreja para a tua vinda, para a tua chegada. Prepara, meu Pai, essa pessoa para a tua chegada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por essa mensagem, meu Deus. Muito obrigado. Porque falaste comigo, meu Senhor. Falaste muito comigo, meu Pai. Eu quero andar contigo, meu Deus. Pisar nas tuas pisadas. Tocar junto com a tua mão, meu Pai. Chegar com a tua chegada.
dormir no teu sono, acordar, meu Pai, no teu levantar. Nos ensina, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Que assim seja, amém. Graças a Deus. Meus amigos, eu encerro agora essa mensagem tão preparada, tão linda do Espírito Santo. Convido a todos a estar sempre na permanência do nosso Deus. Em breve nós retornaremos com outra mensagem. Não posso falar qual é, porque as mensagens aqui não são criadas antecipadamente. São mensagens que o Senhor Deus inspira na hora. Deus fala, liga a câmera, filho, comece, eu começo. E assim eu quero viver. E assim eu quero viver, meu Pai. Viver na obediência, ouvindo a Tua voz, esteja onde eu estiver, meu Pai. Me despeço dos meus irmãos, meu Pai amado. A certeza de que o Senhor vai fazer nascer um sol novo na vida de cada um de nós. A certeza, meu Pai, que as dores um dia vão acabar. Os sofrimentos de tantos irmãos, meu Pai, nunca mais vão existir. Te louvo e te agradeço. Amém. Até a próxima, meus irmãos.